Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre velocidade escalar média. Mas antes da gente começar o vídeo, já vou pedir para quem ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, toca no sininho para receber as notificações, dá aquele like e é claro, gente, compartilha aí no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram de vocês para mostrar que vocês estão estudando e para aqueles que estão interessados que venham aqui para o meu canal, para o nosso canal, para poder estudar um pouquinho mais. Tudo bem? Então, vamos ao nosso vídeo. Então é isso, pessoal. O que eu vou falar aqui com vocês é sobre velocidade escalar média. É um dos primeiros assuntos que, quando a gente tem contato com o estudo especificamente da física, né, no ensino fundamental e no ensino médio, a maioria dos professores começam a trabalhar com os conceitos básicos e aí inicia a ideia de velocidade escalar, né? Velocidade escalar média. E é bem estranho, né? E é um pouco explicável, né? Quando alguém pergunta, você já ouviu falar de física? Ah, né? Velocidade escalar média, velocidade média. Eu acho que é o único assunto que esse pessoal lembra. Parece que a física acaba aí. Mas não, a física é muito maior que isso. Vocês nem imaginam. Mas se continuar aqui no meu canal, vocês vão imaginar e vão descobrir que realmente é muito bom estudar física. Mas vamos lá. O que a gente vai ver aqui, como eu disse a vocês, é a velocidade escalar média, definição, e vou resolver um exercício, tá bom? Para começar, eu vou ficar pequenininho aqui no canto da janela, no canto do vídeo, e vou mostrar a vocês aí um exemplo básico para entender a velocidade escalar média. Dá uma olhadinha aqui, ó, nesse videozinho que está mostrando aqui pra gente, nessa imagem. Vocês estão vendo aí o que? Um carrinho de corrida, né? A situação é essa, é um carrinho de corrida que está se movimentando numa pista. Claro, uma pista de corrida. E nessa pista, você observa que nessa figura ele está mostrando aí pra gente que existem vários momentos em que é registrada a velocidade desse carro. E ele está numa velocidade desgraçada. Vê só, presta atenção. 180 km por hora, 170, 121, 145, 190, 225. O cara está desesperado nas carreiras. Bom, você observa, deixa eu voltar aqui para ficar maior na tela novamente. Aí, vocês observam o seguinte, que existem várias velocidades registradas nesse carrinho aí, né? No momento que ele está correndo, percorrendo essa estrada, nesse circuito aí. Mas o que acontece é o seguinte, existe em média, como está registrado várias velocidades, em média, qual seria a velocidade desse carro durante toda essa estrada aí? Bom, se a gente souber qual é o espaço que ele vai percorrer, né? A distância que ele vai percorrer, do momento que ele saiu até o momento que ele volta da estrada, né? E também o tempo que ele gasta, então você faz o quê? Faz a divisão desse espaço percorrido pelo tempo que ele demorou para fazer. E essa divisão, o resultado dessa divisão, o quociente, né, que é o resultado de uma divisão, ela é determinada, ela é chamada de velocidade média. Dá uma olhadinha, eu vou ficar pequenininho aqui mais uma vez para você ver uma imagem aí, para entender mais ou menos o que é que eu estou falando com relação a esse carrinho. Se, por exemplo, o espaço percorrido em uma volta completa é de 4,5 km e o tempo total de percurso é de 90 segundos, olha que foi muito rápido, não é isso? A velocidade escalar média desse carro é dado por, aí ele coloca aí, ó, VM, né, velocidade média, igual, ele pegou 4,5 km, dividiu por 90 segundos. Observe que quando ele vai fazer essa divisão, ele transforma esses 90 segundos em 1 sobre 40 horas. E aí na divisão ele acha a resposta, que é a velocidade média desse carro de corrida, sendo a estrada 4,5 km, o giro do circuito, né, da corrida. E ele ter feito isso em 90 segundos é aproximadamente aí uma velocidade média de 180 km por segundo. Vou ficar maior novamente, ok? Dá uma olhadinha aqui que eu vou mostrar a vocês como foi essa matemática aí desse problema, né? Dessa explicação desse carrinho de corrida. Preste atenção. Então, o que é que temos aqui? Ele falou que a minha velocidade média vai ser pegar o 4,5 km, ok? E dividir aí por 90 segundos, que foi
o tempo que esse carrinho demorou aí para chegar, para completar um giro da estrada. Então, do circuito. Então o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, foi o que ele disse, vou colocar o sinal de igual, mas aí disse o seguinte, que ele transformou esse cara aqui, ele repetiu o 4,5 quilômetros e transformou esse 90 em horas para poder determinar aí essa velocidade escalar média em quilômetros por hora e não quilômetros por segundo. Esse 90 segundos, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 90 segundos e vou fazer uma divisão dele por 60. Quando eu faço a divisão de 60, eu transformo o meu segundo aqui, que é 90 segundos, em minutos. Então, corta-se os zeros, simplificando aqui essa fração, 9 divididos, né, e por 6, eu vou dividir aqui por 3 e eu vou achar uma fração que é exatamente aí em minutos, 3 e aqui 2 minutos. Bom, foi o que eu disse a vocês, ele transformou esses 90 segundos em horas. Então, vou pegar esse valor e vou dividir mais uma vez por 60 e eu transformo aí essa unidade de minutos em horas. Então, vou pegar a minha fração e vou dividir mais uma vez por 60. Isso quer dizer que o 1 aqui escondido, né, que é pegar o 3 sobre 2 e fazer uma continha de vezes, inverte 1 com 60. 1 sobre 60. Bom, fazendo aqui a simplificação, né, para facilitar, eu vou dividir aqui por 3, eu vou dividir aqui também por 3, 3 por 3 dá 1, 60 por 3 dá 20, né? 1 vezes 1 dá 1, e 20 vezes 2, 40. Olha que eu achei exatamente o que estava lá na imagem, né? 1 sobre 40 horas. E eu coloquei ele aqui, ó, 1 sobre 40 horas. Dividindo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu vou pegar o de cima da divisão e inverter o de baixo. Quem é o de cima? 4,5 e vou multiplicar aqui pelo inverso de baixo. Opa! E aqui, 40 sobre 1. Fazendo essa continha, a gente vai achar exatamente a resposta que vai dar aí 180 km por hora. É a velocidade, gente, a velocidade escalar média. A gente tem que entender que velocidade é essa, tá bom? Então, o que quer dizer aí exatamente essa velocidade, né, escalar? Dizer que esse carro de corrida nesse circuito está correndo aqui a 180 km por hora. Ele quer dizer o seguinte, que esse valor da velocidade média, em média, se esse carro manter essa mesma velocidade, ele vai percorrer os 4,5 km, que é o tamanho do circuito, em exatamente 90 segundos, né? Quer dizer, não importa o que aconteceu com esse carro durante todo esse percurso, se ele freou, se ele aumentou, como a gente está vendo na figura, a gente viu na figura que a velocidade dele muda em certos pontos, né? Mas o que é que diz? Que em média, se ele manter essa velocidade constante, igual a 180 km por hora, ele vai percorrer esse percurso de 4,5 em 90 segundos, certo? Essa é a compreensão do que é a velocidade escalar média. Vou ficar pequenininho aqui para mostrar a vocês aí a definição básica mesmo do que é velocidade escalar média, a definição como aqui a física trabalha. Dá uma olhadinha. Definição. Para definir velocidade escalar média no intervalo de tempo, vamos considerar um carro percorrendo uma trajetória retilínea indicada na figura. Então, tem uma figura aí, nessa imagem que vocês devem estar vendo, né? Eu estou pequenininho aqui no cantinho, né? E ele diz o seguinte, tem um carrinho, né, que está mostrando dois momentos em dois tempos aí, T1 e T2, não é isso? E em relação à origem das posições, o carrinho, no momento T1, está a uma distância S1. E no momento T2, ele está a uma distância S2. A diferença entre S1 e S2, né, S2 e S1, é exatamente o espaço que esse carrinho andou. Andou de onde? Andou do T1 para o T2, para o tempo do tempo 1 para o tempo 2. Então considere que o carro no instante inicial T1 com velocidade inicial V1 e no instante T2 com velocidade final V2, a velocidade escalar média entre esses dois instantes é dado
Tá aí a gente, vamos dizer assim, a fórmula que determina a velocidade escalar média. Em que ΔS, S2 menos S1 é a variação de espaço no intervalo de tempo ΔT, que é T2 menos T1. Dá uma olhadinha aqui no quadro, né? O que eu estou tentando aqui representar mais ou menos a figura que estava, o desenho aqui, a figura que estava na imagem que eu mostrei a vocês. Observe aqui, o carrinho no tempo T1, ele está numa distância, no espaço S1 em relação à origem, tá? E no tempo T2, ele está em relação à origem no espaço S2, aqui, ó. Então, o que acontece? Essa distância que o carro andou daqui para aqui, ele aqui estava marcando um certo tempo, T1 inicial, e esse daqui o tempo final, T2, né? O espaço que ele andou daqui até aqui, qual é esse espaço? É a variação, é o famoso aí ΔS, tá? Que é quem? É o S2 menos S1, certo? Essa diferença aqui, essa continha de menos, que é o espaço maior menos o espaço menor, vai dar a minha variação do espaço que o carrinho andou. E aqui em cima, o ΔT, né? O ΔT, a variação do tempo. Esse delta aqui, ele tem uma ideia de variação, tá? A gente entende ele como uma variação de T, que é o tempo aqui nesse caso, e de T2 no menos T1. E aí, o que é que ele diz? Que a velocidade média vai ser exatamente o quê? O ΔS divididos pelo ΔT. Aqui, ó, que é a variação do espaço divididos pela variação do tempo, que é o espaço que o carro vai andar daqui para aqui, dividido pelo tempo que ele demorou para andar daqui para cá, tá bom? Dá uma olhadinha aqui, vou ficar pequeno mais uma vez para a gente ver algumas observações importantes com relação à velocidade escalar média. Dá uma olhadinha. Os termos inicial e final não significam o início e o fim do movimento, mas sim o início e o fim da contagem dos tempos. Tá bom? No cálculo da velocidade média é desnecessário saber a variação da velocidade do carro durante o percurso, isto é, não é preciso saber se ele ficou parado durante algum tempo, né, por problemas mecânicos ou se deu marcha ré, pois para o cálculo dessa velocidade média consideramos somente o quê? O espaço que ele anda percorrido e o tempo que ele gastou para percorrer. Vou subir aqui a imagem para vocês entenderem. Vejam só, o que é que eu estou dizendo? Que a velocidade escalar média, eu não quero saber se o carro furou o pneu, se teve um protesto na estrada, se houve trânsito, se houve um sinal que no momento que o carro parou no movimento, se o pneu furou, se ele deu ré, ou se ele foi para frente, se ele fez a volta. O que importa aí no cálculo da velocidade escalar média do movimento é saber qual o espaço que ele andou, dividido pelo tempo que ele demorou para fazer isso. Bom, ele furou o pneu, perdeu 30 minutos trocando o pneu do carro. Então o tempo que ele demorou para fazer o percurso vai aumentar os 30 minutos também. Tá? Então não importa o que aconteceu com o carro durante o percurso, mas o que interessa para a velocidade escalar média é o quê? O espaço percorrido, o tempo que gastou para fazer isso. Tá bom? Dá uma olhadinha, continuando a observação, vou ficar pequenininho. Dá uma olhadinha. No sistema internacional, a unidade de velocidade é 1 metro por segundo. Se indica por M por S, né? M/S, metros por segundo. Mas também é comum utilizarmos o quilômetros por hora, tá, gente? Tem aí a km/hora, é o que a gente mais usa no dia a dia da gente. Na fórmula, né? Velocidade média igual a ΔS divididos pelo ΔT. O intervalo de tempo ΔT, T2 menos T1 é sempre positivo, tá? Pois representa a diferença entre o instante final e inicial do movimento, né? Sendo aí sempre maior, sendo aí ΔT2 sempre maior que T1, tá? T2 sempre maior que T1. Por outro lado, a variação do espaço, ΔS, S2 menos S1 pode ser positiva, como também pode ser negativa. Então, o que é que a gente pode concluir com isso? Dizer que o sinal de ΔS determina o sinal da velocidade escalar média. Levanta o vídeo. Então, é isso que eu estou dizendo a vocês.
né? O que eu acabei de falar aqui com essa observação, que o ΔT não influencia no sinal da velocidade escalar média. O que influencia só, o que determina o sinal dele é o ΔS. Né? É saber se o carro, basicamente, está indo para frente, positivo, se está indo para trás. E o ir para frente e para trás, como já falei em algumas outras videoaulas, depende de um referencial. Tá, gente? Mas vou passar aqui para vocês um exercício, né, bem simples, que já está até aqui, ó, o desenho do exercício que a gente vai trabalhar, certo? Que a gente vai tentar entender como calcular essa velocidade escalar média nesse problema. Dá uma olhadinha, eu vou ficar pequenininho mais uma vez para poder o exercício aparecer. Dá uma olhadinha aí. Em uma estrada, um carro passa pelo marco quilométrico 218, às 10 horas e 15 minutos. E pelo outro marco, às 236, às 10 e 30 minutos. Qual a velocidade escalar média do carro entre esses marcos? Dá uma olhadinha na imagem, né? Tá bem bonitinha aí, é claro, né, gente? Ficou bem legal. Mostra aí a linha da estrada que o carrinho está passando, em quilômetros, né? Mostra a origem dos espaços, o zero lá atrás. Mas o que ele diz? Que ele passa aí no 218, às 10 horas e 15 minutos, e passa no 236, às 10 horas e 30 minutos. E ele pergunta qual é a velocidade escala média do carro entre estes marcos. Levanta o vídeo, dá uma olhadinha aqui no como foi que eu fiz, tá bom? Vou apagar isso aqui que já foi feito do carrinho e vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no desenho que eu tentei representar a situação problema. Tá aqui, ó, carrinho 218, né, primeiro momento desse carrinho, 10 e 15 minutos, foi o momento que ele passou aqui. E aos 10 e 30 é o momento que ele conseguiu aqui passar a 236. O que é importante não quer dizer que o carro começou a andar aqui e terminou a andar aqui, não, tá? O que é importante entender é que ele pode aí estar continuando nesse movimento, pode ir para frente, pode até ter parado nesse ponto, mas não quer dizer que esse inicial e esse final sejam realmente o inicial e o final desse movimento, certo? O que vai importar para a gente nesse problema é só saber calcular a velocidade escalar a média desse carro, desse ponto para esse carro, desse ponto aqui, tá? Bom, como eu disse a vocês, a velocidade média vai ser o ΔS divididos pelo ΔT. Essa é a minha fórmula. Agora a gente tem que entender que esse ΔS aqui é a variação do espaço, de 218 para 235 e 36. Então vai ser o quê? O momento final, 236, o espaço final, até o espaço menos o espaço inicial desse movimento desse carrinho nessa situação problema. Dividido pelo o tempo que demorou aqui para esse carrinho andar. Se a gente olhar aqui, fácil, sem precisar fazer continha, a gente descobre que 10 e 15 minutos, né, até 10 e 30 minutos, ele demorou aí 15 minutinhos para poder percorrer esse espaço. Então eu já posso colocar o ΔT direto aqui, ó, 15 minutos. Bom, fazendo essa continha de menos, a gente vai descobrir aqui, ó, 236 menos 218, né? A gente vai descobrir que ele vai ter 18 quilômetros. Ele andou aqui, nesse ponto, tá bom? 18 quilômetros foi o tanto que ele andou desse 218 para o 236. Certo? E o tempo que ele gastou, 15 minutos. O que é que eu vou fazer? Feito eu expliquei já nesse vídeo. Eu vou transformar esses 15 minutos em horas. Então, vou pegar aqui o 15 e vou fazer a continha de divisão por 60. Certo? E essa continha vai me dizer que vai ser quem? 0, coloco um 0 aqui, dá 2, certo? Ops, dá 120. 120 para 150 dá 30. E aí, mais uma vez, não dá para continuar. Boto 0, aí vai dar 5, que dá 300 para 300 nada. E aí, 0,25 horas. Fazendo essa divisão de 18 por 0,25, né? A continha aqui
horas, a gente descobre aí a velocidade escalar média do carrinho. Vamos fazer aqui a divisão. 18 divididos por 0,25. Não tem casa decimal, só para a gente lembrar como é que faz isso. Eu vou colocar aqui uma casa decimal. A vírgula, né? Não tem vírgula, você acrescenta vírgula. Duas casas decimais, você completa com zeros, duas casas decimais, tira as vírgulas e faz a divisão. Tirando as vírgulas, a gente vai ser 1.800 dividido aí por 25. Tá? Nesse caso, 1.800 divididos por 25, de início vai dar 7 vezes 25, vai dar 175, certo? Para 180, subtração aqui, ó, dá 5, baixa ao zero, e aí vai 2 vezes 25, dá 50, para 50 nada. E a gente acha a minha resposta aqui, certo? Que vai dar, ó, aqui a resposta, 72 km por hora. Ficou meio apertadinho, mas eu acredito que vocês tenham aqui entendido a situação. Certo, gente? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Volta o vídeo, verifica os textos que eu coloquei nas imagens e até a próxima aula.